Notícias do dia. Ano 6, número 1965. Dia 7 de abril de 2022, quinta-feira. Dia do corretor. Dia do jornalista. Dia do médico legista. Dia Mundial da Saúde. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 17 graus, máxima de 25 graus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 4,71. Valor do euro, em alta, R$ 5,14. Índice Bovespa, em baixa, 0,55%, 118.227 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,78% valendo R$ 208.666,63. Notícias nacionais. Governo anuncia fim da tarifa extra para consumidores de energia. A tarifa extra foi aprovada em meio à crise hidrológica que afetou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país em 2021. De acordo com o governo, foi a pior seca em 91 anos. Brasil reduz subnotificação de nascimentos e mortes, indica IBGE. Dados sobre nascimentos e mortes compõem as chamadas estatísticas vitais, fundamentais para o entendimento da dinâmica demográfica brasileira e das mudanças de comportamento da sociedade. Presidente veta a Lei Paulo Gustavo, que destinava recursos à cultura. Bolsonaro argumentou que o setor já foi contemplado com recursos pela Lei Aldir Blanc, que destinou R$ 3 bilhões para atender emergencialmente o segmento e amenizar os impactos da pandemia. Acordo firmado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, nesta quarta-feira, dia 6, prevê remuneração para a conservação de florestas. O modelo é inédito no país e representa um passo pioneiro para transformar a conservação da floresta em atividade rentável para a população local. Ministro do STF prorroga inquérito sobre live do presidente. Alexandre de Moraes também autorizou a Polícia Federal a encaminhar um ofício ao Google Brasil para solicitar formalmente cópia do vídeo da transmissão. Ministro do STF define prazo de 15 dias para deputado federal Daniel Silveira depor à Polícia Federal. Decisão de Alexandre de Moraes foi tomada no inquérito aberto para apurar o crime de desobediência de ordem judicial no caso da colocação da tornozeleira eletrônica. STF adia decisão sobre a política ambiental para a Amazônia. Somente a relatora, ministra Carmen Lúcia, se manifestou. Em um voto que durou 2 sessões, a ministra declarou o chamado estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental. Tribunal Superior do Trabalho pede a governo que ratifique Convenção sobre Assédio no Trabalho. A Convenção 190 é o primeiro tratado internacional que define padrões legais sobre violência e assédio no mundo do trabalho, incluindo violência de gênero e assédio sexual. Em Santos, São Paulo, família manteve mulher em situação análoga à escravidão por 50 anos. Ação do Ministério Público do Trabalho pede o bloqueio de bens dos réus em R$ 1 milhão para o pagamento de danos morais coletivos e o reconhecimento de que submeteram a vítima a condições degradantes. Quadrilha presa por golpes pelo WhatsApp. Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar do Estado realizaram nesta quarta-feira, dia 6, a Operação Camaleão com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em um golpe que tem se tornado comum no país. Os golpistas criam novas contas no aplicativo WhatsApp com fotos e informações pessoais das vítimas para pedir dinheiro a familiares e amigos. Foram presas preventivamente 7 pessoas. Polícia Federal faz operação contra fraude em licitações no governo de Rondônia. Operação apura dispensa de licitação para exames de alta complexidade feita em doadores de órgãos e posterior cobrança acima dos números de exames registrados. PF deflagra operação para apurar notícia crime contra bebê consórcio. Segundo a Polícia Federal, operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta, crime contra o sistema financeiro que deve resultar em pena de 3 a 12 anos. Ecovias do Araguaia começa a operar em Goiás e no Tocantins. A concessionária terá de investir R$ 14 bilhões nas rodovias. Desse total, R$ 7,8 bilhões serão em investimentos e R$ 6,2 bilhões terão como destino os custos operacionais. Casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 caem ao menor percentual da pandemia. No período mais crítico da pandemia, casos virais de SRAG causados pela Covid-19 eram 96%. Nas últimas 4 semanas, caíram para 50,7%. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.067.249 casos acumulados de Covid-19 e 660.723 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 28.942.887 pacientes se recuperaram da doença e há 463.639 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde,
402.412.880. Hospital aplica vacinas vencidas contra hepatite B, em Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo o Hospital Santa Lucinda. Assim que foi identificado o lote fora do prazo de validade da vacina contra a hepatite B, a vigilância sanitária foi notificada. Custo da cesta básica sobe nas capitais no mês de março. Entre os itens que contribuíram para o aumento da cesta estão feijão, pão francês, farinha de mandioca e óleo de soja, com alta em todas as capitais analisadas na pesquisa. Banco do Brasil torna-se primeiro banco a oferecer iniciação de pagamentos com Pix. Clientes do BB que comprarem um produto ou serviço poderão iniciar o pagamento no site ou no aplicativo da empresa privada e concluí-lo na conta corrente. Dólar ultrapassa R$ 4,70 após divulgação de ata do Fed. Banco Central norte-americano reiterou que pode aumentar os juros básicos da economia em 0,5 ponto percentual mais de uma vez neste ano, caso a inflação persista nos Estados Unidos. Mega Sena. Concurso 2469. Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em R$ 45 milhões para o sorteio do próximo sábado, dia 9. Dezenas sorteadas: 05, 28, 30, 38, 52 e 55. Esportes. NBB. Pato Basquete 90, União Corinthians 89. Mogi das Cruzes 86, Caxias do Sul 65. Copa Libertadores. Fase de grupos, primeira rodada. RB Bragantino 2, Nacional 0. América Mineiro 0, Independiente Del Valle 2. Talleres 1, Universidade Católica 0. Copa Sul-Americana. Fase de grupos, primeira rodada. General Cabaleiro 1, Lagoaíra 1. União Santa Fé 1, Júnior 1. Fluminense 3, Oriente Petrolero 0. Liga dos Campeões da Europa. Quartas de final, jogo 1. Chelsea 1, Real Madrid 3. Villarreal 1, Bayern de Munique 0. Seleção feminina realiza o último treino antes de jogo com a Espanha. O Brasil enfrentará a equipe europeia nesta quinta-feira, dia 7, a partir das 15 horas, horário de Brasília, no estádio Rico Pérez, em Alicante, Espanha. Brasil conquista torneio internacional da França de futsal. O título, alcançado com 100% de aproveitamento, veio após vitória da seleção sobre os donos da casa por 3-2, nesta quarta-feira, dia 6, no Palais des Sports, em Toulon. Camisa utilizada por Maradona no gol La Mano de Dios será leiloada. Craque argentino usou a mão para marcar o primeiro gol dos hermanos, na vitória por 2-1 sobre a Inglaterra, em duelo pelas quartas da Copa do Mundo de 1986, no México. Federação Internacional de Vôlei, FIVB muda a classificação e formato da disputa nos Jogos de Paris. Não haverá mais qualificatórios continentais. Os pré-olímpicos mundiais distribuirão 6 vagas e outras 5 sairão do ranking mundial. A anfitriã França tem vaga garantida. Notícias internacionais. Rússia volta a atacar Mariupol e Kharkiv e bombardeia depósito de petróleo em Dnipro. Cidades estão entre os maiores alvos das tropas russas. Governo ucraniano informou que ataque em Dnipro não deixou feridos. OTAN. Guerra na Ucrânia pode durar meses ou até anos, segundo o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg. Não há sinais de que a Rússia tenha desistido do objetivo de controlar o território ucraniano. ONU votará a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Fotos de centenas de civis mortos em Bucha fizeram com que Moscou fosse duramente criticada e acusada de cometer crimes de guerra. Rússia pagará eurobônus em rublos enquanto reservas ficarem bloqueadas. Os Estados Unidos impediram a Rússia de pagar aos detentores de sua dívida soberana mais de 600 milhões de dólares em reservas mantidas em bancos norte-americanos. Biden nomeia a primeira mulher para chefiar braço militar dos Estados Unidos, Almirante Linda Faga, que vai comandar guarda costeira norte-americana, precisa ser confirmada no cargo pelo Senado. Ela substituirá o almirante Carl Schultz. Peru. Protestos contra a alta dos preços deixam um morto e pelo menos 15 feridos. Trabalhadores agrícolas que bloqueavam uma estrada ao sul de Lima entraram em confronto com policiais. Xangai alivia a regra de separação de crianças, mas prorroga lockdown. Isolamento na cidade mais populosa da China, que começou em partes de Xangai, confinou agora quase todos os 26 milhões de habitantes. Covid-19. Casos confirmados no mundo diminuíram 16% na última semana. Números, segundo a OMS, devem ser interpretados com cautela, já que a taxa de testes para detectar a doença caiu consideravelmente na grande maioria dos países. Tartarugas gigantes de Galápagos nascem pela primeira vez em um zoológico britânico. Filhotes recém-nascidos são um marco importante para a espécie, que está ameaçada de extinção. Eventos históricos do dia. Em 1795, a Convenção Francesa estabelece o sistema métrico decimal. Em 1805, o compositor alemão Ludwig van Beethoven estreia sua terceira sinfonia, no Theater an der Wien, em Viena, Áustria. Em 1831,
O imperador Pedro I do Brasil abdica em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, então com 5 anos de idade, e nomeia José Bonifácio de Andrade Silva seu tutor. Em 1906, o Monte Vesúvio entra em erupção e devasta Nápoles, na Itália. Em 1908, fundação da Associação Brasileira de Imprensa pelo jornalista Gustavo de Lacerda, no Rio de Janeiro. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde é criada pelas Nações Unidas. Em 1968, o campeão mundial de automobilismo, o britânico Jim Clark, morre em um acidente durante uma corrida de Fórmula 2 em Hockenheim, na Alemanha. Em 2018, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, é preso pela Polícia Federal em São Bernardo do Campo. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.